se desenvolvendo. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! É isso que a gente vai aproveitando, a gente tem a crise sazonal de amidalite, vou entrar no meu retiro espiritual de ficar muda, calada e bem xoxa durante 2 semanas. Vamos iniciar nossa noite com alegria, isso foi muito específico, mas vem aí, estou sentindo uma coisa. Nesta noite chuvosa, que está ameaçando uma chuva, já estou tirando a naftalina do meu casaco, que eu tenho há mais de 15 anos e ainda serve em mim, pois eu sou dessas, eu reaproveito, eu uso e reciclo. Vamos iniciando nessa noite com ameaça para chover. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu gostaria de chamar ele, o nosso pitoresco San, Jader. Tadakimasu, Jader. Tadakimasu. Konbanwa, Paloma-san, e como toda cearense, né, não pode ver uma chuvinha que já pega o casaquinho, né? Ai, que frio, né? Frio de 26 graus, mas para nós é frio. Não estou reclamando, tá? E vamos começar, vamos acelerar nossos ânimos, fazer aquela oração, pedindo bênçãos ao Mestre amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoe a reunião de hoje, que abençoe o nosso aprendizado hoje, sem esquecer de agradecer por essa chuva abençoada, que abençoa a nós, nossa saúde também, com a limpeza do ar. Obrigado, Jesus, por essa chuva que molha as nossas plantações e que tenhamos uma noite tão suada quanto foi o dia de hoje. Que assim seja. Que assim seja e minhas plantas agradecem. Eu disse, meu pé de tomate não. Vamos iniciar nossa noite com aquela música maravilhosa que o DJ JP vai botar as picapes para chorar. E cuidado, hein, Paris Hilton, que o DJ JP tá por aí. Solta o som! Manda boa, JP. Você está na melhor, web rádio fraterno. Tinha voz, ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, a luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desamadas, nem escudos, nem espadas, só o amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina e
as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Estamos aqui nessa noite de hoje, uma noite muito bonita, por sinal, já com cheiro de naftalina rondando no ar nesta cidade de Fortaleza. Já vou fugir para Guaramiranga para ficar toda empacotadinha, pois é isto, vamos que vamos. Ah, é chique, hein? É, rapaz, tem que ir numa mala, na verdade, ou por desdobramento. Eu prefiro ir por desdobramento, que é de graça. Vamos iniciar nossa noite com alegria no coração, super feliz. Menino, faz tanto tempo que eu não vejo esse homem, mas também nos dias que eu vou para Lados Humildes, eu faço igual a Ana Paula Arósio. Eu vou no horário de menor fluxo. Não me julguem. Quem julga já basta a sociedade. Vamos receber com muita alegria o nosso querido Marcos Vinícius com o tema Justiça da Reencarnação. Marcão, quer dizer, Marcão, que quando eu vim reencarnar, eu vi o El Chan tocando Alibaba, eu já vi que era a justiça da minha reencarnação para vir neste país, Marcão. Eu queria ir para a Tchequia, Marcão. Você tem sorte, Paloma, você tem muita sorte. Já imaginou se eu estivesse na Etiópia? Ou no Haiti? Ou na pátria de Gaza? Você tem sorte de estar aqui no Brasil, a pátria do Cruzeiro, a pátria do Espiritismo e do Evangelho. Nós somos felizardos. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós que reencarnamos aqui no Ceará, ô vixe, menino, aí é que nós somos afortunados mesmo. Às vezes até é medo, viu, Paloma e todo mundo? Nós que estamos encarnados aqui no Brasil e no Ceará, na terra do cuscuz. Na próxima, não sei se a gente vai ter a mesma sorte, não, viu? Porque vão reclamar, porque que esses merecem aí tudo isso, hein? Então, mas é isso, gente. Vamos debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre esse tema que pauta realmente todo aquele, toda aquela que estuda a filosofia espírita, que estuda a ciência espírita, e mesmo quem não estuda essas coisas, quem nunca se ateve a essas questões com mais profundidade, só a guisa de comentário, eu tenho um amigo no trabalho, um professor amigo meu, que ele sabe que eu sou espírita, né, e ele assim, ele se considera agnóstico, ele diz assim, Marcão, eu sou aquele que não estou nem aí para nada. Tá bom. Eu pergunto, você está feliz com isso? Ele, não, então não está muito bom. Aí uma vez ele me perguntou, Marcão, esse negócio de reencarnação é verdade ou não é verdade? Eu falei, eu tenho certeza, como espírita e pesquisador, tenho certeza que é verdade. Aí ele disse, olha, eu não sei se eu acredito nisso ou se eu não acredito, mas olha, se tivesse eleição, eu votaria a favor, viu? Porque é bom voltar a viver, é muito bom, e poder voltar a viver de novo é muito bom. Eu estou falando isso, não é por nada não, é porque o que se segue, ele falou uma coisa, esse meu amigo, ele falou uma coisa, depois disso tudo ele falou algo assim, que me chamou muita atenção, que é a base, inclusive, da justiça da reencarnação. Ele disse assim, até porque, Marcão, se você parar para pensar, uma vida longa aqui na Terra, aí ele disse assim, uma vida longa é o quê? 100 anos? Alguém consegue hoje em dia viver 100 anos? Mesmo que a pessoa consiga, ele disse assim, 10 décadas, Marcão, não é nada. 10 décadas não dá assim para, sabe... E ele ainda disse uma coisa, palavras dele, né? Ele não vai se incomodar não, porque eu não estou citando nome nem nada, e ele disse assim, Marco, 10 décadas, e olha que das 10 décadas, a gente só começa a ficar sério, a encarar as coisas com seriedade, lá para depois dos 50 e tudo, aí daqui a pouco a gente já morre, na hora que estava ficando bom,
a gente morre, e isso está errado, isso não seria justiça, não. Olha só, eu achei muito interessante quando ele disse assim, isso não seria justo, não, isso não seria justiça, não. Aí, óbvio, eu não ia perder a oportunidade, né? Ele falou, como assim? Como que não seria justo? Ele falou, olha, eu não sei, prestem atenção no que ele falou, eu achei brilhante, achei magnífico, porque veio de uma pessoa que não é espírita, que não é católica, que não é, enfim, ela se denominou agnóstica, não tem religião nenhuma, não acredita em nada, mas ele disse o seguinte, que me chamou a atenção, ele disse assim, Marcão, olha, essas coisas de encarnação, de alma, de espírito, eu não sei muito dessas coisas, não. Mas eu acho que Deus existe. Ele dizendo, né? Eu sou aquele agnóstico, mas que pensa que Deus deve existir. Só que tem um problema, Marcão. Se Deus existir, tem que ter reencarnação. Se não tiver reencarnação, Deus não é justo. Aí eu perguntei para ele, né? Afinal, não ia perder a oportunidade. Tá, mas me explica assim, por que, na sua opinião, se Deus existir, tem que ter reencarnação? Aí ele disse assim, Marcão, porque olha, no mundo tem gente que sofre muito. E parece que ele leu o meu pensamento, porque ele disse assim, não, e a pessoa não buscou pelo sofrimento, não. Eu estou imaginando às vezes um bebezinho que nasce coberto de doença, coberto de chaga, aí é rejeitado pela mãe. Aí ela falou, Marcão, tem nenenzinho que a mãe deixa no lixo, tem que ter uma alma caridosa que ouça o choro do bebê para resgatar da lata do lixo. O que uma criança dessa fez para merecer isso? Se a vida fosse só isso, que Deus é esse que concederia um destino, e já no início da vida, né, que a criança não teve oportunidade de fazer nada para merecer isso, né? Que Deus seria esse, enquanto que outra criança nasce aí na família de um rico e tem tudo do bom e do melhor, e tem... Então, Marcos, essas coisas aí me chamam a atenção. Feita essa introdução, a propósito, desculpa, né? Boa noite a todas e todos, ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a quem porventura for nos ouvir num outro momento. Meu nome é Marcos Vinícius, como já foi citado, e vamos comentar algumas coisas acerca desse tema tão interessante, que é a justiça da reencarnação. E depois dessa introdução, vamos focar de maneira pragmática, ou seja, de maneira direta no tema. O tema é composto por duas palavras e um artigo, né? Justiça da reencarnação. A justiça da reencarnação. Bom, o que é a justiça? Bom, eu não vou poder falar muita coisa não, porque eu não sou da área jurídica, eu não sou, talvez a minha querida mestra Iraci possa, tá aí um tema sugerido para ela dizer para a gente o que é justiça. Ela sim é totalmente gabaritada para nos dizer o que é justiça. Do meu ponto de vista, aquilo que eu entendo por justiça, a mais perfeita que eu já pude vislumbrar até hoje, é a justiça divina. É a justiça segundo Deus impõe cada ser vivo. E ele impõe não por ser um soberano, por ser uma... Vamos deixar essa antropomorfização de Deus de lado. Não é isso. Na minha opinião, na minha humilde opinião, Deus ele instituiu a justiça no universo quando ele criou a lei de causa e efeito, ação e reação. Porque essa lei ela é tão perfeita que ninguém, nenhum ser foge a essa regra, nenhum ser mesmo. Você pode estar, o André pode estar andando aí de boa com a vida dele, e ele resolveu refrescar os pés, ele está andando de pés descalços, e aí ele, inadvertidamente, pensando na vida, ele dá um chute na pedra. Vai ter consequências. Lembra que ele está de pé descalço. A pedra vai revidar,
a pedra vai responder ao pé dele, segundo o senhor Isaac Newton, né? Com a mesma força, o mesmo impacto, só na direção contrária. Provavelmente o André vai até reagir a isso também, com um vocábulo que eu não posso dizer aqui, né? A gente precisa ter a ética, né? Mas o André provavelmente vai dizer esse vocábulo. Se o André, então até a pedra que é um ser inanimado, né? É um ser, pelo menos na nossa cultura, desprovido de vida, ela vai responder, ela vai reagir. E depois é que o André vai dizer, puxa, por que eu topei na pedra? Ele vai responder, ele vai perguntar ainda, pior ainda, por que eu estava andando de pé descalço? Então, essa lei universal, eu falei esse exemplo meio, olha aí, Jader, foi um exemplo pitoresco, só para nós termos uma ideia de que tudo na natureza está envolvido. Obrigado pela referência. Lei. Oi? Obrigado pela referência. Virão outras aí, fique tranquilo, estamos só começando. Legal. Então, será um cuscuz pitoresco. Então, essa lei de ação e reação, para mim, ela é assim, é a lei de justiça de Deus. Bom, aí temos o outro lado. E por que isso é justo? Talvez na minha compreensão é isso, porque ninguém escapa dela. Ninguém, né? Nós sabemos que a justiça humana, ela tenta dar o máximo dela. Ela tenta fazer o que ela pode. Mas nós sabemos que muitas vezes, e em inumeráveis situações, pessoas existem que até escapam ilesas, escapam incólumes perante a justiça humana. Mas essa causa e efeito, não. Ninguém escapa. Ninguém mesmo. O que vem agora, a manifestação dessa justiça de Deus, no caso do espírito humano, ou seja, nós, a partir de agora falando para todos nós. Essa justiça de Deus, ela se manifesta através da reencarnação. A reencarnação, ela é a demonstração máxima da justiça de Deus, porque aí sim, ninguém escapa. Porque aí sim, porque se não fosse a reencarnação, alguém poderia dizer, tá, mas fulano de tal ali agiu errado a vida inteira, enganou pessoas a vida inteira, enriqueceu ilicitamente, poxa, o cidadão morreu aí numa cama com travesseiro de folha de penas de cisne, e morreu velhinho com 110 anos, nunca pagou pelos males que fez, a pessoa ficaria meio que com muita dúvida sobre isso. Lembra da criancinha que eu aludi, né, no começo da nossa fala, aquela criancinha que já nasce cheia de doença, a mãe abandona na hora do parto, né? Tem a criança, quando tem a bondade de deixar na porta de alguém, ou como eu já vi algumas vezes no corpo de bombeiros, mas às vezes joga na lata do lixo, às vezes a criança morre. E aí, como assim aconteceu isso com ela e fica por isso mesmo? Então, a reencarnação, bom, precisamos abrir uma pausazinha só para a gente definir o que é reencarnação. A propósito, é preciso ficar atento ao tema, tá? O tema é a justiça da reencarnação, ou seja, aqui nós não vamos, pelo menos não é o nosso interesse nesse momento, demonstrar a reencarnação, ou seja, porque eu sei que tem muita gente que porventura esteja nos ouvindo, principalmente se não for espírita, né? Perguntar, mas Marco, esse negócio de reencarnação, isso é verdade mesmo? Como é que você provaria isso? Sim, a reencarnação é um fato. Ela não é uma teoria, não. A reencarnação é um fato. Existem, inclusive, muitas pesquisas científicas que hoje já demonstram a reencarnação. Existem já relatos, documentários, existem uma gama enorme de evidências que comprovam a reencarnação. Talvez fique para um outro tema uma vez, talvez reencarnação é uma verdade absoluta, mas hoje não. Hoje nós vamos falar aqui
Hoje o nosso propósito é entender que a reencarnação é a aplicação da justiça de Deus. Então, só definindo reencarnação, para ficar bem claro. Reencarnação, e isso é uma definição espírita, verdadeira, e é preciso dizer que é espírita, porque, primeiro, o espiritismo não é a única doutrina que acredita na reencarnação. Não é a única. Só para citar um exemplo, o budismo também acredita na reencarnação. Porém, o budismo, por exemplo, ele liga a reencarnação na possibilidade da metempsicose, ou seja, é a possibilidade de você reencarnar no corpo de um animal. Isso não é fato. Mas, enfim, nós estamos aqui para transmitir o que a ciência espírita demonstra e nos prova. Então, definição de reencarnação. Reencarnação é o processo pelo qual o espírito humano vivencia diversas vidas em outros corpos após a morte. Ou seja, você morre, na verdade, estou falando da morte biológica, né? O seu corpo perece, do pó vieste ao pó retornará, isso é o que acontece com o nosso corpo, o espírito retorna. Então, retorna. Então, o meu amigo pitoresco, minha querida mestra Iraci, Paloma, todos os demais, André, essa não é a primeira vida que temos e nem tampouco será a última vida na matéria que nós teremos. Voltaremos inúmeras vezes, e essa é a definição de encarnação. E não retornamos em corpos de animais. O nosso retorno, ou seja, a reencarnação, ela se dá, e aí por evidências, inclusive genéticas, campomórficas, de que só é possível em organismos humanos. 2 detalhezinhos que eu vou, assim, definir, mas sem poder explicar muito, porque fugiria ao tema. Alguém pode perguntar, os animais também reencarnam? Sim. Animais têm espíritos também. O seu doguinho, né, o seu cachorro, o seu gatinho. Meu irmão cria um jabuti. O jabutizinho do meu irmão desencarnam, retornam sim, mas em corpos de animais. Tá? E outra coisa, e como se dá essa reencarnação, Marcos? Como é que funciona? Bom, é o que eu falei. Isso é ciência e filosofia espírita pura. Se você quiser detalhes, eu quero saber como é, eu gostei dessa ideia, mas que nem lá o meu amigo, quero voltar aí nessa proposta, onde é que eu aprendo sobre isso, onde é que eu colho os detalhes? Bom, aí você precisa estudar com muita diligência, você precisa estudar sistematicamente a doutrina espírita. Porque só estudando a doutrina espírita você vai municiar-se do conhecimento científico e filosófico sobre esse processo. Segue uma dica? Você quer uma dica? Procura lá o Lar dos Humildes, procura a coordenação de estudos, que lá temos diversos cursos que você pode ingressar e começar a entender essas coisas. Não dá para eu explicar, o meu objetivo aqui não é convencer ninguém de que reencarnação seja um fato, que tenha evidência. Para isso requer muito estudo. O que eu posso adiantar, é que, todos os povos, todas as culturas falam de reencarnação. Sócrates já falava disso, quando ele diz lá nas suas ementas, eis que o espírito do homem é forçado a viver diversas experiências na matéria, na carne, através de múltiplos corpos. A ciência espírita abrange, esmiuça mais esse conhecimento, nos mostramos que reencarnamos, inclusive com a possibilidade, olha só, tem gente que vai ficar muito animada agora, inclusive com a possibilidade de reencarnar em outros globos, sim, de reencarnar em outros orbes, em outros planetas. E a segunda coisa, nessa pauta eu vou encerrar assim, nesse subitem. A própria Bíblia, a Bíblia mesmo, a Bíblia judaico-cristã,
já atesta em termos de complementaridade, né? Está registrado lá em João, se eu não me engano. Bom, alguns dos evangelistas registram que Jesus textualmente, aliás, textualmente não, vocalmente, da própria boca, falara: crede em Deus, abre aspas, foi Jesus que falou, crede em Deus, crede em mim também. Em verdade vos digo que na casa do meu pai há muitas moradas. E Jesus percebeu que as pessoas ficaram meio assim, achando que foi uma fala muito pitoresca, viu, Jader? E aí ele diz: não se turbe o vosso coração, pois se assim não fosse, eu não vou diria. Está atestada já a possibilidade de vida em outros mundos. E o outro detalhe, a Bíblia deixa, a própria Bíblia, e quando eu falo Bíblia, eu não vou nem me referir ao Antigo Testamento, que está assim, ó, nós podemos até falar em reencarnações na Bíblia, mas no próprio Novo Testamento, teve uma hora lá que os apóstolos chegaram, isso está registrado em Mateus, em Marcos, Lucas e João, acercaram Jesus e disseram assim, presta atenção, olha, mestre, está o maior burburinho lá na pracinha, a turma está dizendo que o senhor é um dos profetas antigos que reapareceu, fica atento, como assim? Um dos antigos profetas que reapareceu. Outros estão dizendo que o senhor é Elias que voltou. Como assim? Elias é um profeta do Velho Testamento, que na época de Jesus, Elias é de mais de 1000 anos antes. E os outros mais assim, voadores, né? Esses são voadores mesmo, dizem assim, outros dizem aí que o senhor é a reencarnação de João Batista. Essa é a única bobagem. De todas essas falas aí, Jesus ser a reencarnação de João Batista é a única coisa que está realmente... É mais que pitoresco, viu, Jade? É um pitoresco meio fora... Aí realmente não dá. Não dá, porque Jesus conviveu com João Batista. Eram primos e outra, João Batista batizou Jesus. Então aí, essas pessoas lá, eu acho que tomaram... Vinho, vamos dizer assim, né? Tomaram vinho demais, passaram tá? Então, aí a resposta de Jesus, olha só a resposta de Jesus quanto a isso. Ele fala um monte de coisa, eu vou abreviar, né? Eis que Elias veio e olha, usando até o verbo pitoresco que era usado na época, transmitido para o português, provavelmente não faça nenhum sentido, mas eis que Elias já veio e lhe trataram conforme lhe aprouve, e o mundo sequer o reconheceu. Está aí, gente, Jesus na lata, de maneira pitoresca, de maneira pragmática, de maneira sem deixar dúvida alguma, que João Batista fora a reencarnação de Elias. Está aí o próprio Cristo atestando isso, com todas as palavras pitorescas e não pitorescas. Portanto, a reencarnação, entendendo ou não, sabendo como funciona ou não, é um fato. Assim como tantas outras coisas na vida que nós não entendemos e que, de fato, são factuais. Tá bom? Então, eu vou partir do pressuposto, a partir de agora, que agora nós vamos entrar na parte da justiça. A partir de agora, eu vou partir do pressuposto que todo mundo entende o que é reencarnação. Não estou dizendo que você acredite ou que você aceite. Eu me lembro uma vez de um diálogo entre o Dalai Lama e uma pessoa. E a pessoa olhou para o Dalai Lama e disse assim, olha, eu não acredito na reencarnação. O Dalai Lama olhou para ela e disse, por que você acreditaria? Bom, eu vou partir desse princípio. Reencarnação é um fato. Compete a você que está me ouvindo agora. Se você já acredita, se você já é espírita, ou mesmo espiritualista a ponto de entender que reencarnação é uma manifestação da justiça divina. Lembrando, mais detalhes, corre lá no Lar dos Humildes, vai na coordenação de estudos e pergunta e se inscreve nos muitos cursos que nós temos lá na casa. Bom, e por que então que a reencarnação é a justiça divina? Olha só,
Diferenças de classe, vamos começar por isso. Eu vou trazer aqui 3 ou um pouquinho mais de fatos que vai nos testificar, vai nos registrar pragmaticamente como a reencarnação ela é justiça de Deus, é justiça divina. Diferenças sociais, diferenças de classe. Agora mesmo, enquanto eu estou falando, enquanto vocês estão me ouvindo, lembrando das lúdicas, lacustres e rupestres palavras da minha querida amiga Paloma, lembrando dessas noites pluviométricas aqui na nossa capital alencarina. Pois é, né? Que bom que nós estamos. Acredito que cada um a essa hora esteja na sua casa, no seu recinto, esteja num lugar protegido da chuva, esteja reconfortável, né? Reconfortado, ou já se alimentou. Dica, uma boa sopa quentinha, cai bem, ou um mingauzinho de aveia, ou uma pizza, desculpa, enfim, você tem o que comer, tem onde morar, tem uma caminha quente para dormir, às vezes até com um companheiro ou uma companheira de lado, para fazer a noite ficar mais quentinha e tudo. É todo mundo que tem isso? Não, né? A pergunta não é pitoresca, a pergunta é bem pragmática, né? É todo mundo que tem isso? Claro que não. Tem gente que essa hora, enquanto Paloma, e eu não estou criticando Paloma, porque eu estou tão feliz quanto ela, de ter chuva de noite. Que bom ir dormir com aquele barulhinho de chuva no telhado. Sabe como é que é aquele barulhinho de chuva no telhado? Que coisa gostosa. Mas e quem mora na rua? E quem mora tendo como lençol jornal e papelão? Quem dorme debaixo de banquinho, debaixo de marquise? E aí, como é que fica numa noite quando chove? Não é? Então tem gente que tem uma casa, assim como a gente tem gente que mora em palácio, verdadeiro palacete, e tem gente que nem tem onde morar. E aqui, claro, sem fazer julgamento de nada. Ah, por que essa pessoa passa por isso? Compete a cada um saber. Mas o que nós sabemos é que temos nós aqui. Eu vou partir do pressuposto que não tem nenhum milionário aqui, tá? É porque um milionário se dignar a me ouvir, sei não, um milionário biruta talvez, enfim. Mas temos nós aqui, temos os muito ricos e temos aqueles que não têm nada, não tem onde dormir, não tem onde comer, não tem nada. A justiça da reencarnação nos mostra, inclusive isso está na Revista Espírita de maio de 1858, que uma das consequências da reencarnação é o fim do preconceito de classes sociais. Não tem sentido você, sabe, quando você passa na rua e vê um mendigo do seu lado, parece que aquele mendigo é um porte, que você liga para ele, do mesmo jeito que você liga para o porte, sabe, que você passa aquele mendigo, você se quer dar um bom dia, sabe? A justiça divina nos diz que pela reencarnação, todos nós, eu, minha mestra Iraci, meu recém-amigo pitoresco, André, Paloma, todos vocês que estão me ouvindo, Elis está me ouvindo aqui agora, pela lei de causa e efeito, ação e reação, e mais importante ainda, ou tão importante quanto, lei de aprendizado e evolução. Todos nós, está lá na Revista Espírita, na verdade está no Evangelho segundo o Espiritismo e está no Livro dos Espíritos também. Todos nós passaremos obrigatoriamente por todas as classes sociais, todas elas. Então, conclusão disso, ou já fomos, ou somos, ou seremos um dia mendigos. Ou já fomos, ou seremos um dia reis, imperadores, presidentes de potentados, passaremos, e olha que
o espírito que deu essa instrução a Kardec, que foi São Luís, ele diz de maneira muito peremptória, ele diz assim, obrigatoriamente. Então, a primeira consequência, né, dessa justiça da reencarnação, na hora que você vê um mendigo, despreza ele não, ele pode ter sido você antes. E se não foi antes, pode ser você amanhã. E olha que eu nem falei no aspecto do parentesco. Porque como a reencarnação é um fato, hoje eu e minha mestra Iraci somos amigos, né? Já podemos ter sido eu filho dela, ou ela meu filho. Já podemos ter sido marido, mulher, ou irmão e irmã. Ou já podemos ter passado por qualquer outro tipo de rótulo familiar. Porque outra consequência, eu nem ia falar, mas é importante a gente entender que esse título, né, de pai, mãe, irmão, irmã, cunhado, cunhada, sogro, sogra, isso são coisas que são coisas que perecem, termina na morte biológica. Na hora que a grande cortina fecha, como o meu papel como pai, ou como marido, ou como irmão, como filho, acabou. Acabou, porque agora eu vou me preparar para outra lida. Na outra lida, aquela que foi minha mãe pode ser minha filha. Aquele que foi meu pai, eu posso ser o pai dele agora. Eu nem ia comentar nesse assunto, mas eu acho que ficou claro que diferenças sociais... Olha como a justiça de Deus é magnífica, e olha como não há outro meio dessa justiça perfeita se não for pela reencarnação. Diferenças de classe, né? É bobagem, é ignorância você ter preconceito de classe, porque você vai obrigatoriamente passar por todas as classes. Virar a página. Preconceitos raciais, né? A pessoa é alva, dos cabelos louros, de olhos azuis, e o outro aquele ébano que parece a pele parece ter sido talhada naquela pedra vulcânica linda que brilha ao sol matutino, tal qual. Obsidiana é o nome da pedra, né? Hã? O nome da pedra é obsidiana, não? Mas eu falei a pedra vulcânica porque a pedra vulcânica ela é vítrea. E quando você obsidiana. olha... Hã? É a obsidiana. Sim, a obsidiana, né? Pronto, que seja, então. A obsidiana, então, que resvalando, refletindo e, por vezes, refratando a luz que vem do sol, nos fornece um espetáculo, sabe? Minha Nossa Senhora. Às vezes eu fico, só de curiosidade, no caminho do trabalho, às vezes eu passo por uma comunidade que tem um pessoal que mora num condomínio lá, que eles vieram do Cabo Verde. Gente, eu olho para eles assim, fico admirado. Gente, aqui não dá vontade, eu não faço isso, eu vou dar um tabefe na cara, porque dá vontade de eu ir lá e pedir para tocar no braço, porque parece que não é pele, parece que é algo talhado, assim, nessa obtuse tibiana aí que o Pitoresco falou. Parece que foi talhado. Para mim, aquelas pessoas são estátuas que andam, de tão lindas que são. Mas tem gente que acha que por causa da cor da pele você... é melhor ou é pior do que outro. Já imaginou isso? Que estupidez! Isso não é preconceito, não. Preconceito é um nome bonito, lúdico, científico e pitoresco. Eu acho que o nome é ignorância mesmo, é estupidez mesmo, achar que uma pessoa é melhor ou pior que a outra por causa do obsídio. Meu Deus do céu, pitoresco, tu complicou minha vida. Enfim, ou se eu vou escrever aqui no chat, tá bom? Ótimo, maravilha. Bom, pois bem, a justiça da reencarnação também nos diz, nos mostra e nos afirma que nós, no nosso processo reencarnatório, passaremos, se não todas, porque aí vai ao infinito, mas pelas principais raças humanas nós passaremos. Então você que hoje é branco, de olhos azuis e cabelo oranjo, na próxima encarnação você pode vir com essa cor obsidiana, não é isso, Toresco? Você pode vir nessa cor obsidiana, correto. Ou numa cor parda, ou numa cor, sei lá de que cor, não interessa.
Você vai vir, vai ser convidado. Sabe por quê? Porque não é uma cara. Olha, e o pior é que isso é tão estúpido da parte de quem acha que alguém é melhor ou pior por causa disso, porque não tem nada a ver nem com o espírito, tem a ver com a genética, tem a ver com o local onde você foi designado para nascer, para reencarnar. Nem todo mundo é como nós aqui, que teve o privilégio de nascer aqui no Ceará, e se for em Fortaleza, melhor ainda. Se você for na próxima lida, né? Se você for convidado a reencarnar em terras chinesas, não tem jeito, você vai ter que nascer com a genética chinesa, porque os seus pais serão chineses, e por aí vai. Ou alemães, ou italianos, ou espanhóis, enfim. Ou árabe, como a minha querida amiga Eli está dizendo aí, ou árabe, ou muçulmano, ou... Na faixa de Gaza, que terá que ser reformada, aí você vai lá para a faixa de Gaza, já pensou? Montar uma instituição de ensino espírita, já pensou? Quem sabe, cuidado que quem pede, obtém. Jesus disse, pedi e obtereis, portanto, cuidado. Se lá matam gente até por abrir uma igreja cristã, imagina você abrir um centro espírita, viu? Mas o trabalho tem que ser feito, né? Portanto, a justiça divina nos mostra que preconceito de raça é estupidez também, porque você vai passar por todas essas diferenças, por todas essas matizes maravilhosas, desde a obsidiana aí do pitoresco até a cor plúmbia e fantasmagórica, lunar e linda e maravilhosa também da cor branca, da tez indígena, enfim, de todas as... Eu não sei o plural de tez, não, mas no plural de tez também. Enfim, percebe como não é isso que faz o ser humano. É preciso entender que o nosso corpo, maravilha divina, talento maravilhoso divino, sabe? Lembra da parábola dos talentos? Quais são os talentos que nós recebemos? A vida, e vida em abundância, como Jesus nos ensinou, pois o espírito ele é imperecível, ele é imortal. Recebemos de talento esse corpo, tá aí, cada um tem o seu. Recebemos um planeta inteiro, essa nossa linda joia azul. Mas aí é que tá. Vamos fazer o quê com esses talentos, né? Perder tempo com preconceito, perder tempo com preguiça, perder tempo com maldade, ou tentar aprender e finalmente vivermos como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, né? Eu costumo dizer isso de maneira muito repetitiva, né? Pai Nosso que estais no céu. Jesus teve a genialidade de demonstrar já na oração dominical, né? Pai Nosso que estais no céu. É porque o Pai não é só meu, nem só de minha mestra Iraci, de todos nós, o que nos tornam todos irmãos e irmãs. Diga, Paloma. Marcos, a conversa está muito boa mesmo, mas como diz nossa Golden Globes winner, o tempo está passando, Sueli, e passou, e vamos para o break. Isso mesmo, o tempo está passando, ó, passou. Vamos para o break. Desculpa finalizar o momento assim, de forma tão abrupta, mas o Pinga Fogo está chegando já já, aí você vai continuando. Alô, GJP, solta o break! Momento musical. Ligou, pediu, tocou. Mais músicas, mais informações. Web Rádio Fraterno. Incomparável.
Estamos de volta? Estamos de volta. E aqui estamos sintonizados nesse pinga-fogo no cuscuz. Onde eu quero me atepar no pé de cueco, onde eu quero é um pinga-fogo no cuscuz, isso sim. Fala, minha Dora Aventureira, que o Marcão te escuta. Boa noite. Olha, até apelido a gente pega aqui, né? Eu não me chamo Dora, eu sou Iraci. E eu estou aqui, certo? É porque eu fiz algumas viagens, e aí, por conta disso, vendo Jader, eu recebi um apelido carinhoso de Dora Aventureira. Eu fui até atrás saber o que era. É bonitinho, é um desenho animado muito bonitinho. É um desenho animado. E vamos lá. Eu estou aqui responsável pelo chat da rádio e tem uma pergunta. Aliás, duas perguntas. Eu vou fazer as duas e aí você... O Luiz, né, que perguntou, Marcos, por que temos pessoas tão boas, mas que ainda passam por tantas aflições e sofrimento? Por exemplo, Chico Xavier sofreu muito. Isso é a pergunta do Luiz. E aí, o Roberto fez outra pergunta. Como ajudar as pessoas a aumentar a resignação nas provas da vida terreno? Falo dos não espíritas. Aí essas duas perguntas, tá certo? E eu tenho só uma eu lembrei quando você estava falando sobre a questão de nós virmos mendigos, ou ricos, ou pobres, uma passagem do Chico Xavier, que ele estava com um grupo, né? Eu acho que foi até que não sei quem foi que citou isso, mas está no livro. E ele viu aquela pessoa e atravessou a rua para falar com ele, né? E aí, voltando, as pessoas disseram, olha que coisa, né? Ele tá muita coisa para pagar, veio nessa situação de mendigo. Aí eu Chico, não. Ele era um ser... Eu fui atravessar a rua porque era muita luz que eu visualizei. E ele veio na condição de mendigo porque faltava essa prova na encarnação dele, certo? Então, só para colorir essas suas colocações, e tá aí as perguntas feitas, e agora as pessoas da rádio vão se deliciar com a resposta. Na verdade, esse conto que você está dizendo aí, que eu já conhecia, mas foi muito interessante, porque ele ilustra, inclusive, a primeira pergunta, por que certas pessoas tão boas sofrem, né? Bom, a quem perguntou, né, a quem fez essa pergunta, acho que primeiro a gente precisa entender o que é sofrimento. Esse caso aí que o Chico Xavier contou, maravilhoso, nós temos esse caso desse espírito, né, que reencarnou numa condição de mendicância e foi assim, ele foi voluntário para isso. Ele sabia que precisava passar por isso. Porque é muito cômodo você dizer, não, eu sou bom, eu sou justo, inclusive eu já fui imperador e sempre fui justo, mas a prova da miséria, ela é necessária para você entender. E aí, aqui agora é filosofia espírita pura, né? Porque o espiritismo, ele tem como objetivo que o ser espiritual que nós somos, ele precisa combater três coisas, que eu chamo assim que é o trinômio da nossa perdição, que é o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria. Então, a mendicância é essa prova em que você tem a oportunidade de demonstrar, e não para ninguém, gente, não vamos imaginar Deus agora como um sádico, eu quero ver como é, não, é você enriquecer a si mesmo, é você entender que, na verdade, o que faz a riqueza na sua vida não é o que você tem, não é o que você possui, é o seu olhar no mundo, é a sua forma de enxergar a vida e não perder a oportunidade de ajudar uns aos outros. Nós conhecemos casos, sabe, tanto no mundo espírita como no mundo de qualquer outra religião, de pessoas que nada têm e muito fazem. Eu vi esses dias mesmos eu vi na televisão uma pessoa que quase que não tinha o que comer. Quase que não tinha o que comer, literalmente. Mas tirou 11 crianças da rua. Tirou 11 crianças da rua e
aquela coisa com fé em Deus e cuida dessas 11 crianças, sabe? Então, essa prova da mendicância, ela, dentre muitas outras coisas, serve para testar o nosso grau de apego ou aprisionamento à matéria e a valorização da vida que nós damos infinitamente para isso, tá? Com relação ao sofrimento, porque tanta gente boa sofre, é isso que eu estou dizendo. O que é sofrimento para mim, para o meu amigo Pitoresco, para a minha mestra Iraci? Será que o que nós chamamos que seja sofrimento é sofrimento? Vamos começar pelo exemplo maior que tivemos, Jesus Cristo. No nosso ponto de vista, Jesus sofreu, é claro. Pelo menos quando eu paro para lembrar das Escrituras, aquelas coisas que Jesus passou, mas ele veio voluntariamente, ele veio para aquilo. Ele textualmente, verbalmente falou, eu vim para dar o testemunho. Então ele veio alegremente. E quando ele morreu, as palavras de Jesus na cruz não foram palavras de quem estava sofrendo, foram palavras de vitória. Ouçam bem as últimas palavras de Jesus. Está consumado. Em ti, meu Pai, eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos, meu Pai, eu entrego meu espírito. Isso não é coisa de quem está sofrendo, isso é coisa de quem está consciente, sabe, cônscio da sua responsabilidade, do dever cumprido, da vitória que obteve. Então, o sofrimento, ele é muito... Quer ver um outro exemplo, e agora mais humano, sabe? Cristo talvez não, era Cristo, né? Mas um Francisco de Assis, o cérebro inflamado, inchando, tendo a caixa craniana pressionando o cérebro, com feridas purulentas, dores, e ajudava ao próximo, tratava de leprosos com todo o carinho do mundo. Isso é a atitude de quem está sofrendo? Eu penso, sabe, que o sofrimento ele não tem nada a ver nem com classe social, nem com condição financeiro-econômica, nem muito menos com cor da pele. Eu acho que sofrimento tem a ver com consciência do seu papel na vida, tem a ver com o ponto de vista, sabe? Se você está nessa vida, sendo bem rápido mesmo, já está se aproximando se o seu objetivo na vida é ganhar dinheiro, e problema seu, ou solução sua, mas se você está aqui na vida porque quer ganhar dinheiro, e só isso, se você obter, você vai dizer que não sofreu na vida, mas se não estiver dando certo, você vai dizer que sofreu. E isso é o sofrimento de fato? Ou é o seu propósito que precisaria ser, digamos assim, calibrado? O Evangelho segundo o Espiritismo, eu dou um conselho. No capítulo 2 tem um item que eu sugiro a todo mundo ler, eu leio esse capítulo quase todo dia, que é o ponto de vista. E tem tudo a ver com a nossa fala de hoje. Porque o ponto de vista é isso, ó. Para aqueles e aquelas que acham que a vida é só isso aqui, aí sim, meu amigo, muito sofrimento. Mas para aquele e aquela que sabe que isso aqui que nós estamos passando é uma breve viagem, de milhares e indefinidas que nós vamos fazer, mesmo aquilo que você e eu chamamos de sofrimento, a gente vai entender que são só percalços passageiros. André ou Pitoresco? Bem, só um comentário que eu queria fazer. Primeiramente, nessa encarnação, eu diria que jamais eu criaria uma situação de inimizade com uma pedra, né? Usando de violência e achutando. E, para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, o Marcos fez um convite aí. Você ficou curioso sobre o assunto da reencarnação? Sobre outros assuntos relacionados à doutrina espírita? Corre que ainda dá tempo. Entra nas nossas redes sociais, pega a informação lá e se matricula e vem estudar com a gente, vem conhecer um pouco mais sobre a justiça divina, sobre Jesus. Alô, alô. Alô, alô, fala, Pitoresco. Gente, tá um silêncio ensurdecedor que deu para ouvir de lá. Diga, eu tô aguardando, Pitoresco.
Opa, vamos falar. Marcos, muito obrigado pela sua participação. Eu fiquei curioso aqui com o seguinte, porque é uma situação em que eu mesmo já me vi, hoje eu não me vejo mais nessa situação, mas eu imagino que muitas pessoas que estão começando a entender agora o que é reencarnação podem estar com essa mesma ideia. O que você diria de uma pessoa que diz o seguinte: eu vou fazer de tudo para não ter que voltar, para não ter que encarnar outra vez. Vou renunciar tudo que eu tiver de conforto, vou me dedicar a servir ao próximo, vou me jogar em obras de caridade, vou abrir mão de tudo que eu tenho, vou tentar não criar inimizades, fazer de tudo para não precisar encarnar outra vez. Você diria, nossa, parabéns, isso é o sinal de uma alma grandiosa, ou você diria, olha, vai com calma, não é tão simples assim, existem experiências que você vai ter que passar, que é importante, não vá tão rápido, não dê um passo maior que as pernas. O que você diria a essa pessoa? Essa pessoa, ela na verdade, ela está enganando a si mesma, e se essa pessoa está com tanto medo de voltar para cá, essa pessoa está sofrendo aqui, ela não está gostando de estar aqui. Porque quando eu vou para um lugar e digo assim, não, eu não quero mais voltar aqui, é porque esse lugar me desagradou e eu sofri muito nesse lugar. Ninguém vai dizer assim, eu não quero voltar para lugar tal, se lá você foi bem-vindo, bem tratado, se a comida de lá era gostosa, o clima lá era gostoso. Então, essa pessoa que diz isso, ela sim está sofrendo. De alguma maneira, por algum motivo, ela está sofrendo pela própria vida que ela tem, e ela está se enganando, sabe? Essa pessoa que pensa assim, ela precisa se esclarecer e entender, sobretudo, que uma vida, nem para aqueles que chegam assim, a 100 anos, nem aquele... Bom, eu não conheci tantas pessoas assim que morreram com 100 anos, não, mas conheci 3. Inclusive no leito de morte. E as 3 que não se conhecia disseram a mesma coisa. Incrível, as 3 disseram a mesma coisa. 100 anos parece que foram 100 dias. Nunca é o bastante, sabe? Nunca é o bastante. Então, essa pessoa que diz assim, eu vou fazer isso... Primeiro, você fazer um bem, como essa pessoa fictícia aí diz, não, eu vou cuidar dos doentes, eu vou ser uma pessoa boa, só para não voltar mais. E o senso de caridade, e o senso de dar de volta, né? Porque, olha assim, eu aprendi com Bezerra de Menezes, sabe? Eu aprendi com o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, que ganhou o direito de não estar mais aqui. Bezerra de Menezes ganhou, inclusive, um salvo-conduto, quer ir para outro mundo, vá. E ele quis ficar. Ele quis ficar por um motivo muito interessante. Tem gente que acha que é porque ele queria cuidar dos doentes, queria também isso. Mas sabe qual o principal motivo que fez Bezerra de Menezes permanecer aqui? Palavras dele mesmo. E isso é que essa pessoa, Pitoresco, que você falou aí, isso é que essa pessoa tem que entender. Bezerra de Menezes disse assim, eu recebi tanto daqui, eu preciso retribuir, eu preciso fazer a minha parte. 100 encarnações aqui não serão suficientes para eu retribuir ao mundo o que o mundo me deu, de esperança, de amor, de oportunidade de fazer a minha parte. Tem muito mais coisas para dizer, todo mundo está preparado, mas como a Eli está dizendo, a gente não tem mais tempo. A reencarnação... Esse amigo de um amigo meu que não sou eu, agradece a resposta da pergunta, viu? Tá, ok. Bem rapidinho, eu sei que a gente não tem muito... Não, bem rapidinho mesmo, olha só, matemática, bem rapidinho, matemática. Uma vez eu conversando com um professor amigo meu, doutor em matemática, ele disse o seguinte, sabia, Marcão, que o homem que mais sabe matemática na Terra, você pega a pessoa hoje, que mais sabe matemática do planeta, o conhecimento dele ou dela é menos de 1% da matemática que existe. Já imaginou se a vida fosse uma só?
e a pessoa gostasse muito de matemática, morrer sabendo que no máximo ela ia compreender menos de 1% de matemática, imagine os outros conhecimentos humanos. Desculpa, Paloma, mas tá, fechei a boca. Não, mas olha, opa, só uma coisa, o convite da parte 2 está de pé, vendo? Definam a data aqui, que eu estarei aqui pitorescamente, inclusive. É isso, gente. Falar, olha, tem muito mais. Ninguém perguntou aí, mas sabe uma outra coisa que dá um bom debate? A questão que todo mundo reclama. Que, olha, até os que acreditam na reencarnação reclamam de uma coisa. Tá, mas por que eu esqueço da minha vida passada? Que sentido faz eu estar aqui para continuar se eu não lembro mais do passado? Olha, um bom vale o debate. Muito bom, eu fico muito feliz por não lembrar das coisas mais estapafúrdias que eu já fiz na minha vida anterior. Inclusive, não me pergunte o que eu fiz na noite de São Bartolomeu. Vamos que vamos. Abafa o caso. Vamos abafar, deixa abaixo. Vamos finalizar a nossa noite com a prece final com ele e agradecer, primeiramente. O tempo tá correndo, Sueli. Vamos agradecer o nosso Marcão por vir hoje. Vai ter a segunda parte, porque que a gente não lembra que a gente fez no verão passado, em 1788. E vamos chamar ele, o vovô do Tonton, Toninho, vô do Toninho, André, para fazer a nossa prece final. Boa noite a todos. Jade, não tem jeito, você vai ter que retornar. Não adianta distribuir todos a sua fortuna, que não tem jeito. Obrigado, Marcos. Ô, André. Um momento tão maravilhoso. Imensa. E ganhei um amigo novo, um amigo pitoresco. Vamos. É nóis. A noite já foi valiosíssima. Vamos serenar nossos pensamentos, nos conectar com o nosso mestre, modelo e guia JC. Agradecer a ele pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação, que esta, como nós sabemos, é a nossa melhor encarnação. Auxilia-nos, Senhor, hoje e sempre, para que possamos dessa forma nos aproximarmos cada vez mais de Ti, que possamos seguir o Teu exemplo e dessa forma evoluirmos. Que assim seja. Que assim seja. O menino já tá na metade da prece, o homem piscou, acabou. É isso, Sueli, o tempo está acabando. Vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de gratidão a todos vocês que fazem o Cuscuz acontecer. E na próxima quinta teremos mais Cuscuz com Espiritismo. É isso, tchauzinho, tchauzinho. Vamos dormir bem, com o coração bem leve, fazer aquela prece e ter uma semana, um fim de semana maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau.